Bom dia, quinto ano! Vamos começar mais uma aulinha. Segunda-feira, mais uma segunda-feira, né? Mais uma semaninha pra gente iniciar aí com todo o gás possível, todo mundo animado, todo mundo pra cima. Agradecer, né, por ter acordado mais um dia, né? Pedir que a nossa semana seja abençoada, seja repleta de realizações, que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. E tia, nós vamos começar como hoje? Hoje nós vamos começar com correção. Correção da nossa última atividade do livro, né? Na semana passada nós não fizemos porque nós falamos aí um pouquinho sobre a árvore, sobre a importância da árvore na natureza, a importância da árvore para as nossas vidas, para a vida de todos os seres vivos. E na nossa última aula, gente, nós falamos um pouquinho sobre a questão da produção de som por nosso corpo, né? Aí nós vamos fazer as nossas correçõezinhas das atividades, né? Atividade aí na página 97, a página 99. Então, corre, pega o livro, faz a correção tudo certinho, tudo bonitinho, que é para na hora da prova ter material para estudar, viu? Então, ó, vamos à nossa correção. Vamos lá, quinto ano, como a tia falou, nós temos as correções das nossas últimas atividades, né, do livro, página 97 a 99. Então, você já pega um livro aí pra gente acompanhar, para vocês acompanharem. A primeira questão tem: observe as imagens e escreva qual a fonte produtora do som em cada uma delas. Então, ó, na primeira nós temos um menino aparentemente gritando. Então, aí nós temos a vibração das cordas vocais. No segundo, nós temos uma criança tocando violão. Então, a vibração das cordas do violão, né? Logo abaixo, nós temos um menino tocando bateria. Então, a vibração da batida da baqueta nos tambores. E logo do lado, nós temos aí um mar. Então, vibração causada pelo movimento da água, ok? Número 2, de acordo com o que você estudou, o que você entende por som? É uma resposta que vocês vão escrever de forma pessoal, mas, né, a gente entende aí o que a gente sabe perfeitamente o que é o som, a gente estudou, então o livro ele traz uma sugestão de resposta. A sua resposta precisa estar igual à do livro, tia Raine? Não, não precisa, gente. Ela precisa estar parecida ou ter o mesmo sentido. Então, o livro ele traz como proposta a seguinte questão, né? A seguinte resposta. O som é o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio. Então, se a sua resposta está parecida com essa, sua resposta está correta. Número 3. Leia a informação a seguir e depois responda o questionamento. Os morcegos, eles possuem um sentido adicional, que é chamado de ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas com mais de 200.000 Hz, né? Esse recurso auxilia os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno, né? Aí vem, por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? Porque essas ondas, gente, são emitidas em frequência muito altas, né? São os ultrassons, sendo imperceptíveis ao ouvido humano, né? A gente viu aí um pouquinho sobre os ultrassons, não foi? Número 4. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completam o texto a seguir. Então, nós temos líquidos, ondas sonoras, ar, som e metais. Então, depois de encontrado as palavras aí no nosso diagrama, era para vocês completarem aí a frase abaixo. Então, fica assim, ó, os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Suas vibrações originam as ondas sonoras. E pergunta de número 5. Como o som é recebido nos seres humanos? Como é, gente? No receptor sonoro, no nosso caso, o nosso ouvido, exatamente. Número 6. Como o som é emitido pelos seres humanos? Pelas cordas vocais, né? Número 7. Quais são os sons que deixam você
os sons que deixam você. Aí tem alerta, tranquilo, inquieto. É uma resposta pessoal. Então, cada um vai responder de acordo, né, com o que sente. Quando você está em alerta, qual é o som que te deixa alerta, né? No meu caso, normalmente é o despertador. E tranquilo, né? Tranquilo é uma música mais suave, você ouvir os barulhos da natureza é muito legal, gente, para você meditar, para você descansar um pouquinho a cabeça. E uma coisa que me deixa inquieta é um som que eu não gosto de ouvir. Então, tem tipos de músicas que eu não gosto, né? Alguns tipos, não digo nem tipos de música, algumas bandas que eu detesto. E alguns tipos de música também. Por exemplo, o rock metaleiro, aquele rock pesado, é uma coisa que me deixa totalmente inquieta porque eu não gosto muito desse tipo de som. Então é isso, meus amores. Finalizamos a nossa corrida. Ah, não! Ainda tem uma questão. Eita, vamos lá. Número 5. Leia a história de Eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Então vamos lá. Antes do aparecimento da física, os antigos já tinham uma explicação para o fenômeno da reflexão das ondas sonoras. Eco, em grego, eco, era uma ninfa que um dia teve o azar de ver Narciso, o rapaz mais belo do mundo, e de apaixonar loucamente por ele. A gente sabe que é um conto, né, gente? A ninfa acabou se transformando num rochedo, ressequida de amor, não correspondido. A única coisa que ela podia fazer era repetir o final das palavras que eram lançadas em sua direção. A gente sabe o que é o eco, né? Por exemplo, você está numa sala vazia, que você fala alto, aí você acaba ouvindo, né, o finalzinho da sua frase. Isso é o eco, né? Então, o eco, gente, é a repetição de um som após a sua reflexão, após você emitir ele, né? Num obstáculo, constituído de um material que não absorve o som, como madeira ou metal. Ok? Todo mundo entendeu, né? Então, agora sim, tia Rainha, nós finalizamos. E vamos para o nosso próximo tópicozinho, né? A gente vai dar uma olhada, vai dar uma lidazinha, uma estudada aí no nosso próximo tópico. Atenção, viu, galerinha? Todo mundo já corrigiu a atividade? Já, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para onde, tio? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o ciclo da água. É o nosso próximo tópicozinho, né? Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a água, né, e os seus estados físicos. Falamos sobre o estado líquido, estado sólido e o estado gasoso. Não falamos, né? Estado líquido, a água no seu... a água lá, normal, a água que a gente bebe. Estado sólido, quando ela está em forma de gelo. Estado gasoso, quando ela está em forma de vapor de água. A gente vai entender, galerinha, como é que acontece? O que é o ciclo da água? O ciclo hidrológico. O que é esse ciclo da água, né? Vamos ver as várias formas que nós encontramos a água na nossa natureza. E vamos falar aí sobre um pouquinho da evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. E vamos entender que isso tudo aí é um ciclo, onde inicia na transpiração, que é o que está lá embaixo, e volta lá para o nosso iniciozinho, que é a evaporação, tá certo? Então, evapora, aí depois condensa, depois há a precipitação, infiltração e transpiração. A gente vai entender que é realmente um ciclo hidrológico, o ciclo da água. Vamos entender por que esse nome de ciclo. A gente vai compreender tudo isso na nossa aulinha de hoje. Então, espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, a tia está aqui disponível, né? Para tirar essas dúvidas. Mas antes, né, da chuva de perguntinhas, leiam, acompanhem no livro o nosso assunto. E vocês vão entender que é muito fácil, tá certo? Mas ainda estou aqui disponível, né, para vocês. Beijo, atenção nos nossos slides e na nossa aula. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Vamos lá, nós vamos falar agora sobre o ciclo da água. O que é o ciclo da água? Vamos entender um pouquinho? Então, ó, já traz a primeira pergunta. Vamos entender primeiro o que é o ciclo da água, para a gente entender aí os fenômenos do mesmo, gente.
O ciclo da água, o que é? Ele corresponde ao conjunto de mudanças, várias mudanças, tanto de lugar quanto de estado físico da água. Lembra que nós falamos dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? São as mudanças desses estados que acontecem com a água ao longo do tempo. Então, nada mais é do que isso. Ó. Então, aí nós temos, né? A água, ela segue um processo, né? Ela segue um processo de permanente, né? Forte, de transformação, né? Ela transforma a natureza. E ela passa de um estado físico para o outro, né? Do líquido, líquido, sólido e gasoso, né? E a essa transformação, né? E circulação da água é que nós damos aí o nome de ciclo da água, né? E onde nós podemos encontrar água na natureza, tia Raine? Onde é que nós podemos encontrar água na natureza? É no filtro de casa, gente? Não! Quando a gente fala de encontrar água na natureza, né? Estamos falando de inserida na nossa natureza. Então, nós podemos encontrar água nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos, nas camadas subterrâneas, ou seja, lá nas camadas da terra. Sim, nós podemos encontrar água lá no subsolo. E nas geleiras, né? Em forma de gelo, né? Então, vamos lá. O ciclo da água, gente, ou ciclo hidrológico, né? Ele se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. São as fases aí do ciclo da água, do ciclo hidrológico, né? Então, vamos entender aqui, tia. Primeiro, vamos entender o que é evaporação. É a passagem, galerinha, da água do estado líquido ao estado gasoso. Quando a água passa para o estado de vapor de água, né? Quando a água dos mares, rios e lagos ela evapora com a força do calor do sol e passa a ser vapor de água. E ela sobe aí na atmosfera, como a gente está observando, né? A transpiração aí tanto das árvores quanto desses lagos, aí ela sobe em forma de vapor de água e vai lá para a nossa amiga nuvenzinha. E aí depois ela volta, né? E aí já é um novo processo. Vamos entender. A condensação. Tia, o que é condensação? Condensação é a passagem da água do estado gasoso. Lembra que nós vimos o estado gasoso, né? Aquelas gotículas de água. Então, vapor de água, ela passa do estado de vapor de água ao estado líquido. Acontece quando o vapor de água se concentra, né? E passa em zonas mais frias, que formam aí as nuvens. Então, ó, no processo de evaporação, a água evapora para as nuvens. Quando chega nas nuvens, né, que passa por um processo mais frio, ela vira água aí, fica condensada aí nas nuvens, né? Vira água no estado líquido, e aí é quando ela volta como chuva, não é isso? Então, a condensação, tia Raine, vamos lá de novo. O que é condensação? É a passagem da água no estado gasoso, ou seja, a passagem do vapor de água, ela deixa de ser vapor de água e passa para ser água no estado líquido novamente. Pronto, todo mundo entendeu, né? Vamos lá. E precipitação. Tia, o que é precipitação? Gente, precipitação é a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou líquido. Acontece, gente, quando as nuvens elas passam por regiões mais frias, ficam pesadas e chove. Então, com muita água que é condensada lá na atmosfera, inicia um processo de precipitação, né? Em que essas gotículas que estão suspensas no ar, elas ficam muito pesadas na nuvem. E as nuvens elas ficam lá sem aguentar segurar tanta água e aí ela cai em forma de chuva. Em regiões que são muito frias, gente, a água ela passa do estado condensado, né? Essa água condensada ela passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido. É quando acontece aí as geadas, as neves ou até aquela chuva de granizo, né? Que é a chuva congelada.
Aqui não acontece muito porque nós moramos numa região bem quentinha, né? Então, coitado do gelo. Antes dele chegar na terra, ele já vem derretido. Então, todo mundo entendeu o que é precipitação? Todo mundo entendeu o que é precipitação. Tia, e o que é infiltração? O que é infiltração? Quando o vapor de água que foi condensado, ele cai na nossa superfície terrestre em forma de quê? De chuva, ocorre a infiltração, galerinha, de uma parte dessa água, claro, não é toda ela não. E aí ela vai lá para os lençóis freáticos, ela vai alimentar os nossos lençóis subterrâneos. Então, ela infiltra aí pela terra e vai lá para os lençóis freáticos. Fica lá no subsolo. Então, são essas águas que quando furamos poços em nossas roças, nós retiramos. Essas águas que estão no subterrâneo. Essas águas, elas foram para lá, gente, por conta da infiltração. Então, ela também vem das nuvens, viu? E transpiração. Tia, o que é transpiração? Alguém sabe o que é a transpiração? Vamos lá. Parte da água que se infiltrou no nosso solo, né? Ela pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-las, né? A gente sabe que a planta utiliza, retira os nutrientes, aí devolve, né, na verdade, à atmosfera por meio do processo de transpiração. Então, a água que é proveniente das chuvas, ela cai nos rios, nos lagos, infiltra e também no solo. E aí sim, gente, reinicia todo o nosso ciclo de novo. Aí vai para evaporação, condensação, precipitação, infiltração, volta para a transpiração e faz todo esse ciclozinho que essa seta rosa tá indicando. Então, evapora a água dos lagos, né? E das plantas, vira vapor de água, se transforma em chuva e neve, que é na precipitação, chove, infiltra, vai para as águas do subterrâneo e assim volta, acontece tudo de novo. Nós vivemos em um ciclo, né, constante. Então é isso, meus pequenininhos. A tia Raine espera que vocês tenham entendido, compreendido a nossa aula. Entenda, a água, gente, ela é um líquido abundante na natureza, né? Não apresenta sempre o mesmo aspecto, mas nós temos ela em abundância na nossa natureza, porém, ela é um recurso que ela pode ter fim sim. Então vamos tomar cuidado, vamos dar com respeito, né? Com sabedoria e com cautela. Então, muitos beijos. Qualquer dúvida, a tia está disponível, né? Para tirar. Respondam a atividade com atenção. E tchau, tchau, meus amores.